Vamos conversar nesse momento com o secretário de Educação do município de Feira Nova, Cláudison Vieira. Ele fala sobre o piso dos professores no município e também em relação à gratificação. A reportagem da Cultural ouviu vereadores da oposição e da situação na última sessão, como também ouvimos a categoria professores ligados ao Sindicato de Servidores Públicos. E também vamos ouvir a parte da gestão municipal. Secretário, seja bem-vindo à programação da Cultural. Bom dia. Como se colocou a gestão e o que vocês podem oferecer diante da realidade à população de Feira Nova, de modo especial aos professores? Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Cultural FM. É um prazer estar aqui com vocês. De antemão, quero agradecer a oportunidade de estar falando aos microfones da Cultural FM e poder trazer, em especial ao povo de Feira Nova, mas eu sei que todos os ouvintes da abrangência que vocês têm na região, aquilo que tem acontecido em Feira Nova nesse momento. Mais precisamente em relação à sua pergunta, qual é a nossa posição? Primeiro, quero deixar claro que, sobretudo, eu sou professor também do quadro concursado desde o ano de 98, estou secretário, mas o que eu sou, de fato, é professor, e nós temos plena consciência do direito de se pagar o piso nacional do magistério ao professor. E esse direito é sagrado e nós não apenas reconhecemos, como pagamos. O projeto de lei que foi à Câmara hoje e que você acompanhou, melhor dizendo, na noite de ontem, você verificou que o artigo 1º da lei, inclusive, garantia o pagamento do piso. Portanto, Feira Nova cumpre o que determina a lei 14.131 do novo Fundeb, que determina o pagamento do piso nacional dos magistérios aos professores do Magistério de Educação Básica. Feira Nova sempre pagou e em 2022 não é diferente. Nós estamos garantindo que todos os nossos professores recebam o mínimo que está posto na lei do piso nacional do magistério. Porém, é importante dizer que este ano o governo federal, após inclusive consultar os técnicos do MEC, e em uma nota técnica que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro, após também uma consulta à Advocacia Geral da União, a AGU, tanto os técnicos da AGU quanto os técnicos do MEC disseram ao governo federal que a alíquota de 33,23% ela não se sustentava financeiramente, porque não basta apenas o presidente ele determinar o reajuste se ele não faz com que esse valor ele seja repassado aos municípios do Porto de Feira Nova, por exemplo, que vive essencialmente do que nós chamamos de transferências constitucionais. Desculpa atrapalhar, para que o ouvinte possa entender. O presidente ele determinou a lei de 33% de aumento, mas não está passando diretamente esse repasse aos municípios, é isso? Exatamente isso, a sua leitura é esta. Nós temos números e, se você assim considerar necessário, repasso ao seu contato para que você fique isso como evidência, que a média de valores que o governo tem passado mês a mês em 2022 gira na casa dos 12,7%. Porém, o repasse que ele determinou oficialmente foi de 33,23%. Você pode perguntar, mas professor, alguns municípios já se posicionaram sobre isso, em especial os municípios que têm uma arrecadação própria boa. Então, grandes cidades ou cidades que têm um potencial industrial ou de comércio muito forte. No nosso caso, como eu estava falando, cidades pequenas, como é o Porto de Feira Nova, elas vivem essencialmente das transferências constitucionais. Que é isso? É o dinheiro que o governo federal repassa aos municípios. E, assim sendo, o valor que o governo tem repassado, pelo menos no papel, que é de 33,23, não acompanha o que está de real acontecendo. Eu posso lhe dar uma informação precisa que eu verifiquei hoje para lhe passar. Por exemplo, quando eu comparo março de 2022, os primeiros 15 dias, com os mesmos primeiros 15 dias de março de 21, estamos negativo. Entrou mais dinheiro em março de 21 do que nos primeiros 15 dias de março de 22. Mas o que é que eu precisaria pressupor, por exemplo? Se o governo deu um aumento de 33,23%, no mínimo, Luiz, a arrecadação deveria acompanhar esse repasse, e não passou. E o sindicato está ciente disso. Estivemos sentados na última sexta-feira, dia 4 de março, aqui no escritório, na sala de reunião do prédio da educação,
e nós tentamos apresentar esses números ao sindicato, a uma comissão formada pelo jurídico do sindicato, mais o presidente, mais um diretor e mais 3 professores, junto com a nossa equipe, e nós mostramos e dissemos, minha gente, apesar de entendermos que é lei, que somos obrigados a dar, e nós iremos dar o piso, que fique claro, Feira Nova paga mais que o piso nacional do magistério. O piso hoje é de R$ 3.844,65. O Feira Nova já paga acima disso para 200 horas aulas. Mas existe o que você perguntou também, tem uma tal de uma gratificação, que eu queria só clarear um pouco. Na verdade, o pagamento de um professor é composto por 2 leis. A lei do piso, que está instituída pela antiga lei do Fundeb, que era 11738/2008, que diz que todo professor tem um piso mínimo a receber, mais a combinação de uma lei local, que é chamada de PCCR, Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos do Servidor. Na lei federal, o município não pode mexer nunca, ela é lei federal. Mas quando o município se vê inviabilizado de conseguir executar as 2 leis sem mexer, ele precisa mexer em algum lugar. Então, nós precisamos, infelizmente, mexer na lei local para poder cumprir a lei federal. Isso aconteceu com consenso? Isso aconteceu no diálogo? Infelizmente, não. Nós precisamos, de maneira unilateral, decidir isso aqui no gabinete do prefeito, por uma razão muito óbvia. O sindicato, em todo momento, e o presidente tem ciência disso, disse que não negociava qualquer coisa que não fosse 33,26%. Então, nós tínhamos 3 propostas, 3 possibilidades a apresentar, e a única reunião que aconteceu, apesar de haver ofícios desde o dia 8 de fevereiro, convidando o sindicato a começar o processo de negociação, como eu disse, são documentos de domínio público e que, se você considerar necessário, remeteremos à sua equipe de jornalismo da Rádio Cultural para que vocês possam estar evidenciados com isso. Não obtivemos sucesso. Quais eram as 3 propostas que vocês iriam apresentar? Uma que a AMUP, tanto a AMUP quanto a CNM propôs, que era todo servidor que estivesse abaixo do piso teria o valor para chegar ao piso mais a reposição inflacionária de 10,6%. Sabíamos que ela era precarizada, porque ele só fazia reposição de percas, mas não dava nenhum ganho real ao professor. Havia uma segunda proposta de, agora em março, darmos 15% e assinarmos um termo de acordo, um TAC, para ser mais preciso, com a categoria, e 90 dias após reconvocaríamos a categoria, e se o governo federal aumentasse o repasse, nós repassaríamos o valor que ele repassasse. Então, dizendo, olha, a arrecadação melhorou em 7%, mais 7%, e a cada 90 dias até o final do ano nós iríamos reajustando de acordo com o repasse que o governo federal passou. E o terceiro era mexer no PCC, mas iria ser uma mexida de comum acordo, de consenso, conversando com a categoria, dizendo onde é que nós podemos tirar um pouco, onde é que isso vai causar um maior impacto, menos impacto. Mas, como eu disse, a conversa o tempo todo que a gente, infelizmente, teve por parte dos que representavam o sindicato naquele momento foi: nós não negociaremos o que não seja 33,23%. Qualquer coisa fora disso, nós nos encontraremos na chancela da Justiça. Então, nós iríamos parar no fórum. Como nós queremos evitar que esse desgaste pudesse ser um desgaste muito maior, nós resolvemos mexer naquilo que a lei permite mexer. O Poder Executivo tem autonomia de mexer nas leis locais, encaminhou um projeto, inclusive, Luiz, nós tentamos ao máximo que isso pudesse causar danos à categoria. Por várias razões, porque a categoria merece ser valorizada quanto mais. Mas eu queria deixar claro também uma outra coisa. Eu sou professor, a minha esposa também é professora. Então, no momento que a gente delibera qualquer coisa sem nenhum processo de impessoalidade, a primeira pessoa a ser afetada seria eu. Portanto, a negociação de tentar fazer com que isso tivesse o menor impacto financeiro possível, houve por nossa parte. Mas eu volto a afirmar a você, em nenhum momento nós tivemos brecha para poder negociar, porque o sindicato estava irredutível no processo de negociação. E nós nos encontraríamos na justiça. E se nós fôssemos à justiça do jeito que estávamos, certamente perderíamos, porque nós precisaríamos cumprir a lei do piso e a lei do PCC. Então, para que no futuro não nos deparássemos com a derrota judicial, porque era inevitável a derrota, nós precisamos mexer.
Ainda assim, essa mexida, como eu disse, ela causa pequenos prejuízos. Infelizmente, acontece de haver perca. Mas, por exemplo, nós continuamos mantendo um benefício que praticamente na região ninguém mantém, que é uma gratificação chamada gratificação por exercício do magistério, que antigamente se chamava-se POD-GIS. Eu acho que você já ouviu falar essa expressão. Então, veja só, várias redes do município, que eu não vou cair na falta de ética em dizer quais são, mas na região, vários municípios não pagam essa gratificação. A rede estadual de Pernambuco, desde 2012, não paga essa gratificação. Nós pagávamos 20%. Nós precisávamos enxugar um pouco para poder pagar o piso. Retiramos 5%. Foi uma decisão feliz, nossa, ficamos... Não, mas nós ainda mantivemos. Hoje, cada professor, além do piso nacional do magistério, ele tem pelo menos mais 15% de gratificação pelo exercício da docência. Como eu disse... O senhor se refere isso a quem tem também graduação, pós-graduação, ou há alguma mudança na questão do percentual? Não, a gratificação do exercício do magistério, que é 15% pelo ensino da docência, ela se aplica a qualquer servidor, quer tenha normal médio, que não seja graduado, que tenha graduação, que seja especialista, mestre ou doutor. Nós mantivemos essa gratificação para todos os professores da rede pública municipal de ensino de Feira Nova. O que nós fizemos foi reduzir de 20%, antes pagávamos 20% por essa gratificação, trouxemos para 15%. Há um outro dispositivo, infelizmente, que nós precisamos mexer, que era uma gratificação de graduação. Em 2008, Luiz, quando foi criado o PCC, mais de 60% dos nossos professores não tinham faculdade. Então, houve um incentivo do governo federal para que as pessoas se aperfeiçoassem. Então, naquele momento, que incentivo era? Se você estudar, nós lhe daremos uma gratificação de 8% para que você se forme. Então, era uma forma de bonificar e estimular. Só que a nossa realidade hoje, nós temos 239 professores. Nós temos 4 que não se formaram. Então, o que é que acontece? Hoje já não é uma realidade, uma necessidade estimular o professor a se graduar, porque eles já são. O que é que nós fizemos? Transformamos essa função em cargo em extinção, que já acontece há muito tempo em outras redes, e retiramos esses 8. Então, ficaram 5 a menos do exercício do magistério, de 20 para 15, e precisamos tirar esses 8. Aí, por quê? Então, Claudson, foi retirado 13%. Sim, foram retirados 13%. E aí nós chegamos a um valor que era possível pagar. Hoje nós estamos repassando um reajuste de quase 20% no salário. Primeiro que dizer, e mais uma vez reforçar, o piso está cumprido e garantido. Feira Nova cumpre integralmente o piso nacional do magistério de professor da educação básica. Onde é que nós precisamos mexer? Onde a lei permitia mexer e onde nós teríamos possibilidade de conseguir executar o pagamento. Porque eu cheguei a dizer, por exemplo, à comissão do sindicato, professor Ismael, se hoje nós conseguirmos, aliás, pagarmos os 33,23 que está na lei federal e a integralidade do magistério, a gente evita um mal-estar com o sindicato e evita uma possível greve. Mas daqui a 6 meses vocês vão voltar aqui e dizer, Claudson, nos faltam condição de trabalho. Porque a energia vai ser cortada, porque vai faltar transporte escolar, porque vai faltar merenda. Vai, Luiz, porque o que o governo federal repassa para isso é pequeno. Para você ter ideia, os valores que o governo federal repassa para a merenda não são reajustados há 3 anos. A mesma coisa se aplica ao diesel, ao combustível, mas nós sabemos que nos últimos 12 meses houve um estouro da inflação. Somente de antes de ontem para ontem, houve um aumento de 25% no diesel. Quando nós assumimos a gestão em 2017, o meu consumo mensal de diesel para transportar alunos de toda a rede municipal e estadual beirava os R$45 mil. Nós estamos pagando agora 120 mil. E de onde é que nós precisamos tirar dinheiro para completar esse recurso? Do próprio recurso próprio, do FPM, ou dos 30% que a lei diz que eu posso usar do Fundeb para isso. Então, esse dinheiro que vem, ele tem que ser, no mínimo, 70% para pagar salário e 30% desse valor, porque a gente chama de manutenção da educação. Então, para deixar bem claro, o senhor está nos dizendo que essa gratificação de 13%, que possivelmente, na linguagem popular, está sendo retirada do professor, vai ser investido em complemento na própria educação.
Não tenha dúvida, porque a lei nem me permite tirar dinheiro da educação para gastar em outro lugar. Nós estamos, não é retirando, use a palavra que você achar mais adequada. Nós estamos no momento enxugando, a palavra mais adequada seria adequando o PCC. O nosso PCC é de 2008, já são quase 14 anos. Para ser mais preciso, ele mexeu em 2010. Então, são 12 anos que ele não é alterado. A realidade econômica, política e social do Brasil em 2010 era outra. Nós vivíamos pleno emprego com o governo Lula e Dilma. A inflação estava controlada, havia recursos do pré-sal para a educação. A realidade econômica no país é outra, totalmente diferente. E para agravar o quadro, o governo dá um aumento de 33% na lei e não transforma isso em recurso. Então, nesse contexto, na verdade, eu quero me solidarizar com meus colegas professores e dizer que nós não fizemos isso feliz, nós não fizemos isso, pisando. Nós fizemos isso, primeiro, porque era necessário fazer. Poderia ter sido menos traumático? Poderia. Por que, professor Cláudio, isso não foi menos traumático? Porque o outro lado, que precisava dialogar conosco, que era o sindicato e a comissão do sindicato, de maneira intransigente, disse nesta sala que você me entrevistou no momento, que não conversaria conosco em hipótese alguma, que a única proposta que o sindicato chegou a esta sala para discutir era: nós queremos os nossos 33,23%. E quando eu pus, ainda que isso trave a educação, a resposta foi: isso não é um problema nosso, esse problema é da gestão, a gestão que resolva, nós precisamos resolver. Infelizmente, mexendo em alguns direitos. Infelizmente, como eu disse. Agora, Feira Nova paga já no final do mês o piso nacional, retroativo ao mês de janeiro, portanto, vão receber o aumento de praticamente 20%. A AMUP propôs 10%, nós estamos pagando o dobro do que a AMUP propôs, sendo pago agora no dia 31 de março, retroativo ao mês de janeiro, portanto, tudo que acontecer agora retroage a janeiro, e o nosso piso continua, em média, R$500 acima do piso nacional, enquanto que o piso nacional para um professor de 200 horas aulas é de 3.844,65, o Feira Nova em média paga 4.300, em média, mas paga mais que isso. Então a gente tem consciência de que aquilo que determina a lei nós estamos cumprindo, mesmo que para isso nós tivéssemos que adequar uma lei local. Professor secretário de Educação, agradecemos a sua participação aqui na programação da Cultural e fica aqui os microfones para as suas considerações finais. Eu agradeço, eu termino a minha fala também agradecendo a oportunidade de ser ouvido, mostrando a isonomia da Cultural em ter ouvido todas as partes, isso se demonstra um jornalismo imparcial, e dizer que vida que segue, nós precisamos retomar, nós precisamos ofertar uma educação pública, gratuita e com qualidade. Para isso nós temos trabalhado desde 2017, os números da educação de Feira Nova demonstram isso, nós crescemos nos nossos indicadores, quer sejam estaduais com o SAEP, quer sejam federal com o SAEB ou o IDEB. Nós temos trabalhado, nós melhoramos as infraestruturas, Luiz, eu lhe convido inclusive em outro momento a nos visitar. 70% dos nossos alunos hoje frequentam escolas climatizadas. A pandemia aconteceu, nesse intervalo nós compramos 6 novos ônibus, nós entregamos escolas, construímos uma escola lá no loteamento de Jabes Gonzaga, estamos entregando uma creche, tem uma quadra coberta entregue agora no finalzinho do ano, uma outra nesses próximos 6 meses, iremos construir um ginásio esportivo na antiga escola da Padre Nicolau Pimentel, e temos uma ordem de serviço para uma outra creche. Então as obras não param, as ações não param. Nós precisamos manter a educação funcionando. E aí é um compromisso dessa gestão, porque a gente entende que a educação é o caminho que muda a vida das pessoas. Muito obrigado a você e aos ouvintes da Cultural FM. Conversamos com o secretário de Educação do município de Feira Nova. A reportagem é de Luiz Corrêa.